Então tá, pessoal, vamos iniciar a nossa terceira parte da aula sobre Levítico. Agora nós vamos falar Levítico, a salvação no Antigo Testamento. E aqui vai ter bastante trechos desses textos aqui maravilhosos, né? Então nós vamos ir lendo aqui e fazendo breves reflexões. Lá na página 79, e vai começar ali, a necessidade da salvação. E aqui é um dos pontos-chave dessa aula de hoje. Após a desobediência de Adão, Deus encontrou o homem cheio de culpa. Nós vamos ver lá isso em Gênesis 3 e 10, quando acontece o pecado original, quando Adão e Eva caem da graça de Deus. E imediatamente nós vamos ver um texto bíblico que está lá em Gênesis 3 e 21, que tem algo bem interessante aqui, que numa primeira leitura, assim, quando a gente for ler Gênesis, passa desapercebido na maioria das vezes dos leitores, inclusive aconteceu comigo. Vai dizer o seguinte, Gênesis 3 e 21. Fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Gênesis 3 e 21. Quando a gente lê lá, né, a gente vai ver que é depois da queda isso, e tem um trecho ali que passa desapercebido, mas que faz bastante sentido depois quando a gente tem um olhar analisando a Bíblia como um todo. Deus viu a necessidade de salvação e sacrificou uma vítima para que o homem fosse vestido, tipificando assim a necessidade do derramamento de sangue através do sistema sacrificial para a obtenção de perdão dos pecados. Da onde que ele fez a roupa para Adão e Eva? Túnicas de pele. Pele do quê? De animal. Então Deus ele fez o primeiro sacrifício. E o primeiro sacrifício de um animal estava ligado ao quê? A vestir o homem, a cobrir o homem. A nudez do homem, né? Corrompida. Então, olha que interessante. Lá a gente pensa que é em Levítico que começa esse negócio e faz um link todo, mas numa leitura assim rápida de Gênesis passa batido esse texto. Passa batido. Mas quando a gente vê aqui que o próprio Deus, ele estava, isso é o quê? Lembra que eu falei tipologia e simbologia? Estava tipificando o sistema sacrificial que seria na continuação. Que lá, isso aqui foi muito, o Gênesis 3 ali, até o Deus dá a lei para Moisés ali, são milhares de anos. São milhares de anos que passaram. Então, olha só, mas Deus já estava tipificando ali. O próprio Deus sacrificou um animal para cobrir o ser humano. Lembra aquelas coisas que eu falei de proto-evangelho, essas coisas todas que apontavam? Começa desde a queda de Adão e Eva. Então, olha que interessante, né? Deus já estava ali apontando para o sistema sacrificial que num determinado momento ia ser de animais e cereais, enfim, e que depois ia ser concluído em quem? No seu próprio Filho que ele deu por amor à humanidade, que foi sacrificado na cruz. Olha que Deus maravilhoso e tremendo que nós temos. E olha que lindo estudar a Bíblia desse jeito, né? Entender a Bíblia, fazer linkar Gênesis com Levítico, com Hebreus, com o Novo Testamento, isso nos dá uma... E tem gente ainda que diz que estudar teologia vai esfriar. Já vi muita gente dizer assim, não, mas eu não faço teologia, ou pessoas dizem, não, tem que estudar teologia porque tu vai esfriar. Tu vai ficar só na letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Né? Olha que lindo e maravilhoso quando a gente estuda teologia, boa teologia, e a gente consegue entender mais a grandeza de Deus, né, de uma forma mais plena, o plano de Deus, né, e como a gente tem que ser grato a Deus por tudo. Então, é uma grande lição isso. Depois ali, a ordenança divina ao homem. Deus, em seu desejo de salvar o homem, ordena a maneira divina para que o sacrifício seja aceito e o pecador perdoado. Então, nós vamos ver Levítico 1 e 4, diz assim, ó. É para a sua mão, eporá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Neste ato, o homem transfere para o animal a culpa pelo pecado, e a vítima é sacrificada no lugar do pecador. Precisa dizer para quem apontava isso? O pecador, lá na lei mosaica, lá em Levítico, está dizendo que antes tinha que botar a mão dele, pecador, sobre a cabeça do animal, puro, sem mancha, sem mácula. O animal era vítima.
O animal não era pecador. O que acontecia? O que estava simbolizando? A gente viu assim, ó, lê Levítico sem entender isso aqui. Por que o camarada colocava a mão dele na cabeça? Tu lê lá, aquilo não faz nem sentido na tua cabeça, se tu não consegue entender desse jeito. Por que tu mandava botar a mão na cabeça do animal lá para fazer um carinhozinho? Tadinho, vai morrer. Daqui a pouco vai ter quem vai dizer, era para dizer coitadinho, vou fazer um carinhozinho aqui na cabeça dele. Vai morrer. Não, era para transferir o pecado do homem, pecador, para a vítima, o cordeiro. Botava a mão na cabeça porque era a transmissão do pecado. O que Cristo faz na cruz? Ele toma sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, escreveu Isaías. Então, aquela mão ali que transmitia os pecados, esse era o simbolismo de colocar a mão sobre o animal, era transferir, o pecador transferir para a vítima. Então, na cruz, Cristo, que era a vítima, que era inocente, que não tinha pecado, como os cordeiros não tinham, ele recebe sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados, assim como eles transferiram para o cordeiro, foi transferido para Cristo os nossos pecados que nos levam à condenação, lá na cruz do Calvário. Olha que lindo isso. Depois ali, a necessidade do sangue no sacrifício. Conforme a orientação do próprio Deus, o sacrifício era realizado diante do Senhor. Depois, aí vai dizer em Levítico ali, depois degolará o bezerro perante o Senhor, aspargindo o sangue sobre o altar. Levíticos 1 e 5. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam pelo sangue. E sem o derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Quem é que lê para nós Hebreus 9 e 22? Aqui então, sempre tinha que ter derramamento de sangue de animais. Porque sem a aspersão do sangue, sem o derramamento do sangue, não tinha remissão dos pecados, não tinha justificação. Isso estava lá em Levítico. Agora em Hebreus 9 e 22, quem é que lê para nós aí? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, o que acontece, irmãos? Nós vamos ver que é o sangue de Cristo que é derramado para nos remir do pecado. Não é mais o sangue do Cordeiro, foi o sangue do próprio Deus, do Filho de Deus, que veio então e morreu por nós, e o sangue dele foi aspergido, verteu naquela cruz pelos nossos pecados. Depois ali 2, a necessidade do acesso a Deus. Através do sacrifício o pecador tinha acesso a Deus. Então em Levítico vai dizer, 1 e 3 vai dizer, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. O cordeiro ofertado em holocausto é um tipo perfeito de Cristo, o Cordeiro de Deus, que sem mácula ofereceu-se em nosso lugar, para que tenhamos acesso ao Pai. Olha só que lindo, né? Como faz muito sentido Levítico. Aí ler Levítico é um devocional quando tu entende essas coisas. Não é uma leitura monótona, complicada, pesada. Passa a ser uma leitura devocional. Levítico não é aquela leitura, como a Mayla, né, estava conversando comigo antes aqui, eu li a primeira vez, não entendi nada daquilo, e muita gente foi assim, inclusive comigo, mas quando a gente vê e entende essas coisas, aí vira uma leitura devocional, né, porque, por exemplo, aqui então, tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. E Jesus é o cordeiro sem defeito, é o cordeiro sem mancha, ele substitui aquele cordeiro lá sem mancha, sem mácula, e vai para a cruz pelos nossos pecados. O acesso ao sacrifício. Todo israelita que desejasse comunhão com Deus tinha que sacrificar algo através do sacerdote para ser oferecido a Deus. Em Cristo, a perfeita comunhão foi restaurada, pois através do seu sacrifício vicário perfeito, ele nos abriu a porta de acesso a Deus. Então, o que acontece, irmãos? A gente não precisa estar fazendo sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios para chegar a Deus.
Ele se fez sacrifício para que nós tenhamos comunhão com Deus. Então, vocês estão vendo que essa leitura já é mais devocional e são vários desdobramentos. O que são esses desdobramentos? São os tipificação e simbolismo de Levítico e a Aliança da Graça. Né? A gente vai ver que aí vai vir, por que cada coisinha de Levítico vai passar a fazer sentido? Cada detalhe que numa leitura a gente olha, lê e diz que coisa mais chata, quando a gente entende que cada ponto daqueles tinha um significado, e estava tipificando Cristo, estava simbolizando Cristo, passa a fazer muito sentido. Passa a fazer muito sentido e vira um devocional. Vamos continuar aqui nessa leitura aqui, nesse paralelo aqui com Levítico e Novo Testamento devocional. Daí. Vou botar assim. Acesso pelo sangue. Através do perdão se restaurava a comunhão com Deus. Olha só, somente através do sangue o povo poderia desfrutar de tal comunhão. Lá em Levítico vai dizer que só pelo sangue que o povo podia ter comunhão com Deus, né? Depois lá embaixo a gente vai ver ali, vai dizer no fim, o próprio Jesus declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, é o cálice, né, da nova aliança, é no sangue de Jesus, é pelo sangue dele, pelo derramamento do sangue dele que é feita a nova aliança por nós, é derramado por nós, ele derramou o sangue dele por nós, para que nós tenhamos acesso ao Pai, para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Aleluia! O acesso através do sacerdote. Nenhum israelita tinha acesso a Deus individualmente. Tudo era realizado pelo sacerdote, que se colocava como intermediário entre o homem e Deus. Levítico 1, do 11 e 15. Então sempre tinha podia um homem pegar e não, eu vou sacrificar um animal para Deus, não vou levar lá para o sacerdote, não vou lá levar para os levitas, eu mesmo vou sacrificar, e aí eu vou ter comunhão com Deus. Não, tinha que ser por intermédio dos sacerdotes. As pessoas não podiam apresentar um sacrifício diretamente a Deus, tinha que ter o intermédio dos sacerdotes. Depois a gente vai ver mais ali embaixo, vai dizer assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, revela que o nosso acesso ao Pai hoje é através de um sacerdote. Quem é o nosso sacerdote? Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3 e 12. Então, se tinha um sacerdote na lei mosaica, e só se podia chegar ao Pai através do sacerdote, na nova aliança também. Era uma tipificação. Só que agora não é mais um sacerdote de carne e osso, pecador, que tem que expiar os pecados de quem? Do pecador e dele mesmo também. Porque os sacerdotes eles também tinham que fazer expiação pelos pecados dele, do povo e deles mesmos. Não, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. É através do sumo sacerdote que nós chegamos ao Pai. Então não era em vão que tinha o sistema sacerdotal na antiga aliança, porque ele assume o papel como sumo sacerdote. Não vai ser mais os descendentes de Arão que vão ser os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Vai ser Cristo, que é superior a Melquisedeque, que vai estar lá. Ele é o sacerdote, porque uma das coisas que eles tinham dificuldade, em Levítico dizia que tinha que ser descendente de Arão, e aí em Hebreus nós vamos ler, vai dizer que ele é sumo sacerdote, superior à aliança de Arão, que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Olha que coisa linda, isso aí está lá em Hebreus também. Então ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? E através desse sumo sacerdote que nós temos acesso ao Pai, né? Ousadia e acesso com confiança na nossa fé nele. Depois ali, 3, a necessidade de sacrifícios. Pecado é a transgressão contra a santidade de Deus. Por isso Deus determinou a morte do transgressor. Então o que é o pecado? O pecado é quando a gente vai contra a vontade de Deus. A gente tem que entender uma coisa aqui, fugir um pouquinho aqui, mas está dentro do assunto. Nem todos os erros que a gente comete são pecados. Pecado é quando a gente transgride as leis de Deus. Eu posso tomar uma decisão na minha vida equivocada, que não necessariamente ela é pecado.
Eu posso ter consequências daquela minha escolha equivocada, mas não necessariamente ela é um pecado. Pecado é quando a gente transgride a lei de Deus. É quando a palavra de Deus diz, isso você não deve fazer. São os imperativos de Deus. Faça isso ou não faça, são os faça ou não faça. Se alguém trair a esposa ou o marido é pecado, se alguém roubar, se alguém cometer um assassinato, enfim, a gente está transgredindo a lei de Deus. Mas tem escolhas na nossa vida que a gente faz e que a gente até paga um preço, faz escolhas erradas, mas que não necessariamente é pecado, são erros, né? Então a gente tem que dizer, não é todo erro que é pecado, amém? Pecado é transgredir a lei de Deus, amém? Então ali vai dizer que somente através de uma substituição o pecador não morreria. Então o salário do pecado é a morte. Mas se a gente não tivesse uma substituição pelo pecado, ela ia ser imediata e eterna. Então Jesus ele vem para resolver esse problema aí, que era um problema sério, né? Vamos dizer. Era todo mundo assalariado. Ia dar ruim o negócio pra gente. Vamos lá, os sacrifícios no Antigo Testamento. Os sacrifícios do Antigo Testamento são tipos que representam Cristo e a sua morte expiatória. Então, lá embaixo vai dizer assim, ó, pelo sacrifício a sentença de morte era adiada, até que veio Jesus e efetuou a salvação eterna. Olha que lindo isso, né? O sacrifício ele tinha que ser contínuo, ele tinha que estar sendo sempre feito porque ele era transitório e temporário. Ele tinha que ser renovado, quando era a antiga aliança. Através do sangue dos animais, do sacrifício dos animais, da aspersão do sangue, essa coisa toda, tinha que estar sendo renovado. Mas lembra que a gente leu Gálatas 4:4, quando chega a plenitude dos tempos, que é isso que está lá em casa, que é Cristo Jesus, não precisa mais estar renovando aquela aliança. Ele morreu uma vez por todas, ele é o sangue, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício perfeito, nós não precisamos mais estar renovando a aliança. Ele é a nossa aliança. Ele é o que se sacrificou de uma vez por todas e efetuou a eterna salvação. Amém. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Bem lá no fim vai estar escrito assim, ó. Olha só que interessante. Todo o livro de Levítico nos aponta Cristo nos sacrifícios e ritos estabelecidos por Deus, a fim de salvar o homem do poder do pecado. Então, todo o livro de Levítico ele aponta para Cristo e para a questão do sacrifício do Cordeiro Santo. E todos os desdobramentos, que são muitos e muitos e muitos, que isso implica. E a gente não teria tempo numa aula para falar de todos eles. Depois, 4, a necessidade do sacerdócio. Vamos para a letra A direto ali. Sacerdócio, uma chamada divina. O sacerdócio foi instituído por Deus para ministrar os ritos dos sacrifícios a serem ofertados. Então, assim, irmãos, quem instituiu o sacerdócio, daí a gente já vai falar o ministério, o sacerdócio, foi Deus. Aí a gente pega, por exemplo, essa questão dos desigrejados aí, né, desses movimentos, que são movimentos no plural, dos desigrejados, que eles acham que não precisa ter, nos dias de hoje, pastor, líder, organização eclesiástica, templo, essas coisas todas, né, porque eles acham que isso não é bíblico. Na Nova Aliança não tem esse negócio aí, que na Nova Aliança pode se juntar uma comunidade ali, e um lê uma palavra num dia, outro lê uma palavra no outro, eles oram, eles cantam os louvores, eles são contra a organização eclesiástica, contra a instituição eclesiástica. E não, quem instituiu o sacerdócio lá, no Antigo Testamento, por exemplo, em Levítico, e ele não é o mesmo sacerdócio no Novo Testamento, mas no Novo Testamento nós vamos ver a instituição da igreja e da organização eclesiástica da igreja. E Deus é bem justo e bem claro, que a gente é só estudar as cartas, principalmente as cartas de Paulo, João, Pedro, todas elas, Tiago, Deus não mente pra gente, não nos ilude. Por exemplo, por que das mais de 10 cartas de Paulo, o que mais Paulo trata nas cartas dele? Problemas na igreja.
É o principal tema de quase todas as cartas de Paulo. Mas aqui não tem isso. Mas aqui na Madureira não tem. Aqui nós não temos isso, né? Mas aqui não tem. Mas o Novo Testamento, as epístolas ali para frente, irmãos, é ou não é? Para pensar comigo um pouquinho. Qual é o maior, sei lá, eu não fiz um cálculo ainda, nem estudei, mas deve ser assim, ó, em torno de 70, 80% do conteúdo das epístolas, e até Apocalipse fala disso, os primeiros capítulos que fala da igreja ali, quando fala das igrejas, fala o quê? Das tretas nas igrejas, dos problemas nas igrejas. É ou não é? Grande parte das epístolas ali do Novo Testamento fala de problemas na igreja. E todas quase Paulo diz, né? Eu queria estar aí com você, tipo, tô ansiado, porque tá longe, não podemos. Porque tá dando problema lá. Só que ao mesmo tempo que fala dos problemas da igreja, fala que Deus chama um para apóstolo, outro para mestre, outro para presbítero, né? Outro com dons disso, outro com dons daquilo, e vai falar da organização eclesiástica. Lá em Atos capítulo 15, vai ter o primeiro concílio de Jerusalém, vai se reunir os líderes da igreja. Quer dizer que tinha? Não tinha templo? Não tinha. Não tinha um culto que nem o nosso? Não tinha, mas já tinha uma liderança. Já tinham os apóstolos. Jesus preparou apóstolos para fazer discípulos, seguidores, ensinando-os, né? Pregando para eles e ensinando a seguir tudo que ele tinha ensinado para eles, e ali vai. Então, tinha já assim uma organização. Fala de bispo, fala de presbítero, né? Fala de diácono, fala da organização ali, até as características do diácono, do presbítero. Então essa galera aí dos desigrejados tem que pegar boa parte, 70%, 80% ali do Novo Testamento e jogar no lixo, para fazer sentido o que eles falam. Então, quem instituiu o sacerdócio, e aí a gente vai ver isso não só lá no Antigo Testamento, Deus já instituiu um sacerdócio, né? Uma líder, uns vão fazer isso, outros vão fazer aquilo, vai ter uma hierarquia assim, tem o sumo sacerdote, tem o sacerdote, tem o povo que cuidava das coisas da liturgia toda, que eram os levitas, que cuidavam, era um povo separado para aquilo ali, né? Não, levita não é só quem canta. Na verdade, hoje quando diz na igreja, o levita vai cantar, só se ele é descendente da tribo de Levi, né? A gente poderia chamar de levita. Primeiro ponto que teria que ser descendente da tribo de Levi para ser chamado de levita. Segundo ponto, que os levitas não cantavam só, eles cantavam, eles cuidavam de todo o serviço ministerial. O levita seria um diácono. Um diácono, eles eram tudo, eles faziam todo o serviço lá no Antigo Testamento. Mas é uma coisa assim que se popularizou no meio pentecostal, mas vamos lá, vamos deixar isso aí de lado. Fica dentro dessas coisas da igreja aí que acontece. Página 82. Não, mas aqui não é. Mas aqui não. Eu tenho que aprender umas coisas a mais aí. Mas aqui não, tá bem que aqui não. Vamos lá. Jesus, um sacerdote perfeito. Lá na página 82. Hebreus nos revela o grande sacerdote Jesus. Então Jesus é o sumo sacerdote, né? Mas lá embaixo vai dizer assim, ó, ele aqui é apresentado como superior a Moisés. Lá em Hebreus 3:1 vai dizer que ele é superior a Moisés. Depois Hebreus 3:3 vai dizer que ele é constituído nosso intercessor diante de Deus, garantido assim a nossa justificação. Daí é Romanos 5:1. Romanos 5:1. Então, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? C ali, igreja, um sacerdócio santo, igreja daí, tá? O sacerdócio que coube a Arão foi exercido em toda a plenitude por Cristo e agora alcança a igreja. Pedro escreveu o seguinte, ó: mas vós sois geração eleita. O que nós somos? O sacerdócio real. Aleluia. Hoje podemos exercer este ministério porque fomos comprados por quem que nos comprou? Cristo. A gente exerce esse ministério porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, né? Ele nos amou lá naquela cruz lá. E ele nos escolheu lá. E aí os desigrejados ficam como tudo. Não! Eles vêm, querem, se eles assistem uma aula dessa lá no YouTube, lá, eles querem descobrir onde é que eu tô para vir me dar umas voadoras aí, santa. Me dar umas voadoras santa aí. Ou eles vão comentar lá, não vão parar de comentar lá, me chamar de tudo que é coisa. Que Deus use, né? Se for lá para as redes sociais, que Deus use essa mensagem para tocar o coração deles, né?
E para eles entenderem isso, que a igreja não é perfeita, mas a organização eclesiástica, o sacerdócio são instituições criadas e organizadas por Deus. Quem sou eu para dizer que não? Igreja nunca vai ser perfeita, é composta de pessoas. Exato. A natureza pecaminosa não é anulada de nós quando nós nos convertemos a Cristo. A natureza pecaminosa ela continua em nós, mesmo depois da conversão. A carne, por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os espíritos, as potestades, enfim. Nós temos que nos revestir espiritualmente para lutar contra os desejos da carne. Processo de santificação. Exato, depois da conversão. Amém? Fomos ali, no fim vai dizer, fomos constituídos para oferecer a Deus sacrifícios de louvor e adoração. Então, assim como na antiga aliança, nós também temos que oferecer a Deus, só que o nosso sacrifício não é mais de animais, é de louvor e adoração a Deus. É muito mais fácil, né? E muito mais barato também. E muito mais barato. Prazeroso. Exatamente, muito mais prazeroso. A necessidade de comunhão com Deus. Desde a queda de Adão, a humanidade necessita do quê? De comunhão com Deus. Porque lá em Adão, a humanidade toda caiu. O que é que Paulo escreve em Romanos? Por causa do pecado de um homem, a transgressão de um homem, o pecado afetou toda a humanidade. Mas graças ao ato de um só homem, que é Jesus Cristo, né, todos, né, têm a chance, têm a oportunidade de salvação. É tirado, é justificado esse pecado em Cristo. Desde lá do Éden a gente já falou sobre isso. Não vou repetir mais aqui. A necessidade, por fim, aqui a necessidade do homem. Toda criatura necessita de comunhão com seu Criador, pois Ele nos deu o seu Espírito. No Éden a comunhão era perfeita, até o dia em que o homem sucumbiu ao pecado. A partir de então, o homem passou a buscar, através do sacrifício, reatar a comunhão com Deus. Então, o Espírito, como é que eu vou explicar para vocês aqui? Quando a palavra de Deus diz lá que nós somos feitos em Gênesis a imagem e a semelhança de Deus, quando Adão e Eva caem, essa imagem ela é obscura, ela fica obscura, mas ela não fica apagada definitivamente. Nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. E isso nos difere dos outros animais, do mundo animal. Só que, claro, isso foi obscurecido, né? Mas a alma que a gente tem ainda, ela anseia por Deus. A alma do não convertido, olha que interessante isso. A alma do não convertido tem um vazio que as pessoas buscam num tratamento psicológico, em drogas, em esportes, em homem, em mulher, em relacionamento, em sexo, sei lá, num monte de coisa, mas que nunca preenche. E as pessoas não sabem o que é esse vazio. E nós sabemos pela palavra de Deus que esse vazio, e eu não estou dizendo que tratamento psicológico, né, enfim, essas coisas não são importantes, são importantes, mas esse vazio que as pessoas buscam preencher com alguma coisa na vida, e que elas buscam isso, buscam aquilo e nunca conseguem preencher algo que elas nem sabem que precisa ser preenchido, mas elas sabem que é um vazio, só pode ser preenchido com a comunhão com Deus. Só pode ser preenchido através da ação poderosa do Espírito Santo. Só pode ser preenchido pela ação poderosa pelo nosso intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, amados, todo ser humano, toda alma anseia por reestabelecer essa comunhão com Deus. E a nós, como cristãos, nós temos essa missão de proclamar as boas novas, de ensinar para as pessoas que elas têm um vazio, que esse vazio que elas têm só pode ser preenchido em Cristo, no amor de Deus, através do sacrifício de Cristo. Esse é um anseio de toda a alma. Amém? Amém. Vamos então lá para... Isso é muito lindo, né? E isso desde lá de Adão e Eva, tá, pessoal? Esse anseio aí é desde Adão e Eva. Vamos para a página 86. Sacrifícios. Segundo parágrafo diz assim, uma pergunta. Começa com uma pergunta. Como se originou a ideia de sacrifício? E aqui para frente a gente vai só resumir, tá, pessoal? Assim, a gente já falou bastante disso, mas alguns pontos aqui interessantes para a gente não ficar com dúvida. Como se originou a ideia de sacrifício? O sistema sacrificial foi instituído por Deus para ligar a nação israelita a Ele próprio.
Então foi ligado por Deus. A gente já falou um pouco disso, né? Então é uma ação divina. A gente vai ver ali, ó, na continuação vai dizer: menciona-se o ato pela primeira vez em Gênesis 4, na casa de Caim e Abel. Provavelmente Deus mesmo ensinou os homens a oferecer sacrifício como meio de se aproximar-se dele. Olha que interessante, né? Lá a narrativa de Gênesis, a gente sabe que Gênesis é um estilo literário dela, é uma narrativa histórica. Então tem coisa que fica assim, que não é detalhadamente, né? É sequencial, mas não é detalhadamente. Mas vai falar que tanto Caim como Abel, eles ofereceram sacrifício a Deus. Mas não fala qual é a origem. Então nós por inferência entendemos que o próprio Deus ensinou eles. Porque o que a gente, lembra da revelação progressiva que eu falei no início da aula? Naquele tempo lá, como é que Deus se comunicava com eles? Diretamente, oralmente com eles. Naquele momento da revelação progressiva, que era o início lá, Deus tinha uma comunicação verbal com eles, né? direta. Então, Gênesis não narra, mas provavelmente isso não partiu deles. Eu vou acordar um dia lá, vou oferecer um sacrifício para Deus. Provavelmente Deus tem muita coisa que antes da lei de Moisés, que a gente sabe assim de forma resumida na Bíblia, né? Porque a ênfase é a partir da lei mosaica. Os livros que Moisés escreve é no período da lei mosaica. Volta a história da humanidade atrás, mas ele faz um resumo, né? A gente vai ver Gênesis mesmo e Êxodo assim é uma narrativa histórica que ele vai resumindo muita coisa. Mas a gente entende que Deus ele nunca deixou de se manifestar com a humanidade. E provavelmente foi o próprio Deus que ensinou, né, Caim e Abel, que eles tinham que fazer ofertas, sacrifícios, né? E aí, até em algum certo momento, para outros habitantes na época também, provavelmente Deus se revelou e ensinou isso, né? Lembrando que o primeiro sacrifício, a gente já viu hoje na aula de hoje, foi lá quando Deus tirou, né, matou o animal para vestir Adão e Eva lá com a pele do animal. Depois vai continuar assim: a ideia ficou gravada na mente humana. Olha que interessante isso aqui, ó. A ideia ficou gravada na mente humana e o costume foi transmitido a toda a humanidade. Com o transcorrer do tempo, os sacrifícios oferecidos pelos que não conheciam a Deus uniram-se aos costumes pagãos e às ideias corruptas, como, por exemplo, o conceito de que os deuses literalmente comiam o fumo e o odor do sacrifício. Então a gente vai ver o quê? Que Deus instituiu o sacrifício. Isso é interessante. Só que o que aconteceu com a humanidade, a gente vai ver lá no livro de Gênesis. Ela foi se corrompendo a tal ponto que Deus se arrependeu, vai dizer lá, né? De ter feito o homem, e aí em Noé ele vai recomeçar tudo de novo, aquela história toda. Então, e depois de Noé, a gente sabe que corrompe de novo, tem toda aquela história de novo lá que acontece. Lá, a Torre de Babel, todos aqueles acontecimentos lá. E a gente vai ver o quê? Que o princípio desses sacrifícios das outras religiões, a gente pode atribuir a Deus. Só que o que acontece? Aquele anseio que eu falei, vou repetir agora, do ser humano, de ter comunhão com Deus, o que eles fazem? Eles preenchem isso de forma equivocada. A deuses, né? Eles sacrificam. Teve lá nesse período lá, que era contemporâneo dos judeus, tinham vários povos, né? Lembra aquela história do contexto histórico-cultural, que é muito importante estudar? Tinha povos que sacrificavam seres humanos para os deuses. Crianças, seres humanos, né? Para os deuses daquela época. Só que o que acontece? O princípio disso é um princípio divino. Só que era feito por povos pagãos e de maneira errada, para o Deus errado, e não era para ser daquele jeito. Mas era tentando preencher esse vazio que o ser humano tem. Olha que interessante pensar desse jeito, né? Ver desse jeito assim das religiões politeístas e tal, que eles faziam sacrifícios, oferendas. Só que eles faziam para a pessoa errada ou para as pessoas erradas e da forma errada. E com os seres errados, né? Estava tudo errado. Mas tem um princípio nisso. E que, segundo a Bíblia, é um princípio divino. Lá embaixo, lá vai dizer assim, ó, expiar. Purificar-se de crimes ou pecados. E vai continuar aqui. O pecado é sumamente grave porque é contra Deus. Todo pecado, então, é contra Deus, né? Depois vai continuar ali, depois do texto de Abacuque. O homem que peca merece a morte. Em seu lugar, morre um animal inocente e essa morte é cancelada ou retirada do pecado. Então era isso aqui. Agora a gente está falando do período de Levítico, lá do povo judeu. Então o homem merecia morrer, mas em seu lugar era sacrificado um animal inocente para cancelar aquele pecado ou aqueles pecados lá.
Só que aquela coisa que eu vou voltar a falar de novo, eu disse que essa parte da aula a gente vai andar mais rápido, era transitório e era, né, sequencialmente, frequentemente. Isso tinha que estar sempre sendo renovado. Página 87. Vai ter outra pergunta lá. O que significa sangue? Ele é considerado o princípio vital. Depois, na sequência, vai dizer assim, ó. Portanto, o sangue usado na expiação simboliza uma vida oferecida na morte. Ao espargir sangue sobre as pessoas ou coisas, mostra-se que a elas se aplicam os méritos dessa morte. Esta possibilidade de alcançar a expiação do pecado mediante sacrifício substitutivo evidencia a graça divina e constituía o coração da antiga aliança. Então, é aquela coisa do paralelo, né? Era uma forma de manifestação da graça de Deus, de substituir o pecado do pecador pelo sangue da vítima ali, do inocente. Lá pula um parágrafo, o próximo vai dizer assim, ó, vou ler só a primeira frase. Por mais que o homem se esforçasse para cumprir a lei, fracassaria por causa de sua fraqueza moral. Lembra que no Novo Testamento diz que ninguém cumpriu a lei, que ninguém podia cumprir a lei? Porque se Deus não tivesse dado o sistema sacrificial, a expiação dos pecados nos animais, não ia dar certo. Por quê, pessoal? Porque nenhum judeu ia conseguir cumprir a lei por causa da natureza pecaminosa, por causa do problema da fraqueza moral. Por isso que tinha que ter os sacrifícios, entenderam? Porque nenhum judeu, por mais que se esforçasse, ia cumprir as questões morais da lei. As questões morais. Então tinha o sistema cerimonial para fazer a expiação do pecado deles, porque nenhum judeu ia conseguir cumprir a lei. Só Jesus que cumpriu. Então por isso que tinha o sistema sacrificial, para expiar os pecados do povo. Aí faz sentido, né? Antes de eu me converter, o pessoal sabe, né? Eu sou formado em História, estudei muito História, e antes até gostava de ler, sempre ler, mas quando eu estava fazendo a faculdade, no período que a gente chama de Antiguidade, na faculdade se estuda muito a Bíblia, porque é uma das maiores fontes históricas, aí olhando a Bíblia como fonte histórica, daquela época, que era uma época de poucos materiais escritos, que se sustentaram até hoje, né? Principalmente o Antigo Testamento. E aí eu lembro de conversar na faculdade, quando a gente estava estudando o Antigo Testamento na faculdade, estudando o povo de Israel, né? E aí o Antigo Testamento é a base historiográfica para isso. E eu lembro que eu ficava assim, né? E a gente conversava assim nos colegas, assim, achava estranho essa coisa de matar animal, para que esse coitado dos animais? A gente conversava na faculdade sobre os coitados dos animais, não tem nada a ver. Eu não tinha a compreensão. Eu tinha o conhecimento histórico-cultural ali, eu estava adquirindo histórico-cultural. Depois me formei, né, virei historiador, mas depois que eu me converti, daí eu tive a compreensão do porquê. Quando eu estudava só história, quando eu estudei o Antigo Testamento na faculdade, só como fonte histórica, aquilo ali parecia absurdo para mim. Parecia absurdo, mas depois que a gente se converte, vai entender coisas como essa aqui, aí faz sentido. Tinha que ter o sacrifício animal, porque o ser humano não ia cumprir a lei. Os judeus não iam conseguir cumprir a lei. Se tivesse só a lei moral e as leis civis e não tivesse a cerimonial e a expiação do pecado, não ia dar certo. Página 88. Terceiro parágrafo. Com o transcorrer do tempo, os israelitas chegaram a atuar como se o que importasse para Deus fossem os próprios sacrifícios, em lugar do coração ofertante. O salmista Davi e os profetas procuraram inculcar no povo a verdade de que Deus não se contenta com as vítimas oferecidas, quando faltam o arrependimento, a fé, a justiça e a piedade naqueles que as oferecem. Davi mesmo vai escrever, né, nos Salmos, vai dizer que Deus não se agrada dos sacrifícios, do sangue do animal, da morte do animal. Deus se agrada de um coração quebrantado. Deus se agrada da intenção. Era necessário fazer o sacrifício? Sim. Mas Deus se agrada da intenção que eles levavam. Pode juntar isso, mãe. Quer me desconcentrar, né? Vamos lá. É para ficar, depois o pessoal do YouTube saber quem é que está desconcentrando o professor.
Mas então vamos lá, pessoal. Deus ele não se agradava do sacrifício, do animal morrer. Deus se agradava da intenção de quem levou o sacrifício. Deus se agradava da fé. Deus se agradava do arrependimento, que a pessoa chegava lá, colocava a mão sobre aquele animal para ser transferido o pecado dela para o animal, porque a pessoa estava com o coração quebrantado, porque a pessoa estava chegando diante de Deus e pedindo perdão pelos seus pecados, porque a pessoa estava oferecendo aquele sacrifício como adoração a Deus, como aroma agradável, que nem fala em Levítico. E não porque era aquela... Só que o que o povo de Israel em vários momentos fez? Tá aqui o cabrito, leva o pecado, desgraçado. Botava o âncora do bicho lá, vai, leva meus pecados uma vez, está aqui, já dou 2 então de uma vez já, para resolver já para esse pecado de hoje e de amanhã também, desse ano e do próximo ano. Eles começaram a dar mais, em vários momentos da história de Israel, eles se preocuparam muito mais com a questão cerimonial, com a questão de seguir a risca, o animal tem que ser feito desse jeito, a liturgia é essa, do que o princípio que norteava tudo aquilo, que era o arrependimento, a fé, a comunhão com Deus, né? A graça de Deus manifestada para eles. Em vários momentos da história de Israel, eles esqueceram disso, a gente sabe porque, 1 Samuel, Salmo 51, Isaías 1, Malaquias 6, todos esses textos foram repreendendo no Antigo Testamento esse tipo de comportamento dos judeus. Tem vários textos repreendendo isso. Depois ali, tipo de animais que se ofereciam. Aqui mais a título de conhecimento, tá, irmãos? Então aqui a gente vai andar rápido. A lei não admitia mais do que estas 5 espécies de animais como aptas para o sacrifício. Era a vaca, a cabra, a rola, a ovelha e a pomba. A rola é pomba rolinha, né? É uma espécie de pomba ali. Então eram esses animais, tinha que ser especificamente esses animais. Depois lá no finalzinho vai dizer assim, o animal tinha que ser sem mancha, simbolizando deste modo o retentor sem mácula. Era o quê? Apontando para Cristo, tá? Depois ali, a forma que se ofereciam os sacrifícios. Os passos no ato do sacrifício eram: o ofertante levava pessoalmente o animal à porta da cerca do tabernáculo, onde estava o altar do holocausto. Depois o ofertante punha as mãos sobre o animal para indicar que este era substituto. Então, levava lá o animal até a porta do tabernáculo, colocava as mãos sobre ele para indicar, né? Está sendo transferido o meu pecado para esse animal aqui, vai ser expiado. Depois na 89 vai dizer assim, o ofertante, né? Quem levava, o degolava como sinal da justa paga de seus pecados. Assim foi o caso de Jesus. A sua morte foi consequência lógica de haver ele carregado o pecado de todos nós. Assim como o próprio ofertante ia lá e degolava, Jesus, né, foi morto como consequência lógica, porque ele tinha que carregar os nossos pecados. Depois o próximo parágrafo diz assim, segundo o tipo de sacrifício, todo animal ou uma parte dele era queimado. Uma parte era queimada, tá bom? O restante da vítima era comido na arca do tabernáculo, pelos sacerdotes e suas famílias. Na maioria das vezes, ou no caso do sacrifício pacífico, que era uma outra forma de sacrifício, pelos sacerdotes e pelos adoradores. Então uma parte do animal era queimado, o sangue era aspergido, e aquele animal não era toda a carne botada fora, os sacerdotes comiam, eles se alimentavam daquilo, né? E em algumas ocasiões até os adoradores, os ofertantes também comiam daquela carne lá, já faziam um churrasquinho lá. É porque todo sacrifício não era remissão de pecados, assim, em forma de gratidão. Em forma de gratidão, era remissão de pecados e adoração, como a gente falou, exatamente, isso aí. Então eles comiam um churrasquinho lá também, tá? Eles faziam o sacrifício, mas Deus era tão bom que ainda permitia que eles comessem um churrasquinho lá, se alimentassem também. E era valiosíssimo, né? Hoje é caro, naquela época era bem mais de primeira utilidade ainda. Aqui tipos de ofertas, aqui a gente vai ver bem rápido, só vou falar, tá? Tinha de oblação, oferta de alimentos, sacrifício de paz, aqui vocês vão ler em casa direitinho. Sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa de diversas transgressões. Vamos lá para a página 90. Depois vai dizer assim lá, frequência dos sacrifícios. Só para a gente matar algumas curiosidades aí. Havia holocaustos diariamente, um cordeiro cada manhã e cada tarde. Então era todos os dias, tinha de manhã e de tarde sacrifício ali. No primeiro dia de cada mês havia outras ofertas.
Nas festas de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, grandes quantidades de animais eram oferecidas. Então, nas festas, era muito mais. Também no dia da expiação. Além das ofertas regulares pela nação, haviam outras por ocasiões especiais e por indivíduos, pelo pecado, votos, ação de graça, etc. Então, tínhamos outros tipos de ofertas extras ali, mas os sacrifícios eram diários, tá? Sacerdócio. Sacerdote, do latim sacerdo, sacerdotem, significador, sacrificador. Obrigado pela correção. Já estou naquela hora que embaralha tudo já aqui. Já tinha que ter colocado colírio. O que tinha o poder de oferecer vítimas à divindade. Então a gente vai ver ali embaixo ali, ó, que foi nomeado a Arão e seus filhos para constituírem o sacerdócio. Então só Arão e os descendentes de Arão é que podiam fazer esses sacrifícios, tá bom? Depois no próximo parágrafo vai dizer assim, ó, a vocação sacerdotal era hereditária, ok? De modo que os sacerdotes podiam transmitir a seus filhos as leis detalhadas relacionadas com o culto e com as numerosas regras às quais os sacerdotes viviam sujeitos a fim de manterem a pureza legal que lhe permitisse aproximar-se de Deus. Então era hereditário, eram os descendentes de Adão que tinham que ser os sacerdotes, tá bom? Depois vai estar lá na outra página, 91, os levitas eram ajudantes dos sacerdotes. Tá? Então eles eram, os levitas faziam todo o serviço ali, ajudavam os sacerdotes, era a tribo escolhida para isso. Lá no segundo parágrafo vai dizer assim, ó, os levitas assistiam os sacerdotes em seus deveres, transportavam o tabernáculo e cuidavam dele. Então, como eu disse antes, os levitas não era quem cantava lá na congregação. Os levitas eram uma tribo de Israel, só era levita quem era filhos de levitas. Não existe levita na igreja, não existe, tá? Isso aí é uma coisa que foi introduzida. O fulano é levita, canta. Se ele não é da tribo de Levi, ele não é levita. E os levitas não faziam só a cantoria, eles faziam todo o serviço ministerial, eles auxiliavam os sacerdotes. Então, irmão Marco, mas eu já ouvi, tá, tudo bem, a gente que não estudou, né? Se alguém falar, vai lá fazer o curso lá com a gente, lá para te aprender, tem tanta coisa boa lá, e daqui a pouco, naturalmente, a pessoa vai ver que esse negócio de levita, mas assim, é uma coisa que popularizou, assim, né? Pegaram aquela coisa dos textos fora de contexto e tal. Então, levita não é esses aí que a gente vê aí que eles falam. Vamos lá. Funções dos sacerdotes. Servir como mediadores entre o povo e Deus, interceder pelo povo, expiar o pecado mediante sacrifício e, desse modo, reconciliar o povo com Deus. Consultar a Deus para discernir a vontade divina do povo. Serem intérpretes e mestres da lei. Ensinar o povo os estatutos do Senhor. Eram essas aí as principais funções dos sacerdotes. O sumo sacerdote. Somente ele entraria uma vez por ano no lugar santíssimo para expiar os pecados da nação israelita. Então tinha aquela questão do sacrifício anual pela nação. Somente ele usava o peitoral com os nomes das tribos e efetuava como mediador entre toda a nação e Deus. Somente ele tinha o direito de consultar o Senhor mediante Urim e Tumim. Todo mundo sabe, né, que é Urim e Tumim eram pedras lá que eles usavam para consultar Deus naquela época lá, que também não... O próprio peitoral de Arão era cheio de pedras preciosas. Isso. E diz a tradição judaica, assim, vários escritores, comentaristas bíblicos, que as pedras eram tiradas do peitoral. Não tem relato bíblico disso, né? Não lembro de ter visto relato bíblico disso, mas tem a tradição judaica, que é muito levada em consideração, que tirava-se ali então as pedras eram tiradas ali, Urim e Tumim, mas eram pedras ali, né, que era uma forma de revelação de Deus naquele momento. Não vale para os nossos dias, tá? Alguém diz, então esse cara que joga búzios aí tá certo, então. Não é linkando com os búzios, tá bom? Não é uma tipificação dos búzios, por exemplo. Vamos lá. Embora o sacerdote em alguns aspectos prefigure o crente, o sumo sacerdote simboliza Jesus Cristo, tá bom? O sumo sacerdote é Cristo e os sacerdotes, aí lembra que eu falei sacerdócio, igreja, né? Que tem a responsabilidade de ministrar a Santa Ceia, o batismo nas águas, né? A pastorear as igrejas, enfim, cada um na sua função lá. Requisitos dos sacerdotes, e aqui a gente vai encerrar.
vai estar ali embaixo ali, ó. Era preciso ser homem, sem defeito físico, não tinha, né, mulher assim ordenada sacerdote, devia casar-se com uma mulher de caráter exemplar, não devia contaminar-se com os costumes pagãos, nem tocar em coisas imundas. Então tinha ali alguns critérios, né, para poder, que além da questão hereditária, da questão ali da tribo, tudo, tinha isso aí. Aí ali embaixo vai ter alguns dados ali mais complementares. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula, então.